Uma dificuldade que muito profissional liberal, muito autônomo, muito pessoa técnica tem é de precificação. Quando a gente fala de marketing comercial 1, comercial 2, obviamente que precificação é muito importante. O financeiro, ele vai olhar para o retorno sobre o investimento e vai ver se está valendo a pena investir no marketing. Porém, se a precificação estiver errada, por mais que os vendedores vendam, nunca vai vir dinheiro suficiente para o financeiro para ele investir no marketing, para gerar mais levantadas de mão no marketing comercial 1, comercial 2. Então, precificação é um tema muito importante. Quando você tem um produto, uma caneta, precificar não é difícil. Você coloca um markup, né? Você compra por 30 e vende por 40, por exemplo. Só que quando você vai precificar expertise, competência, é um desafio. E por que é um desafio? Vamos entender aqui. Vou fazer um gráfico aqui. Imagina que aqui é um gráfico, vou fazer um gráfico aqui, em que aqui é o tempo. Eu vou colocar duas grandezas aqui. Em vermelho, eu vou colocar o esforço. O esforço. Em azul, eu vou colocar o resultado que você gera com aquele esforço, tá? No início da sua carreira, geralmente o que acontece? O seu esforço é enorme e o seu resultado é pífio, é ridículo. Você tem um resultado minúsculo aqui. Isso aqui talvez seja o primeiro ano, os primeiros 2 anos da sua atividade profissional. Só que à medida que o tempo passa, o seu esforço vai diminuindo e o seu resultado vai aumentando, porque você começa a masterizar, você começa a descobrir o 80-20, então o seu resultado vai aumentando e o seu esforço vai diminuindo. Até uma hora que você masteriza e aí o nível de esforço acaba não mudando mais, você masterizou e o seu resultado vai tendo apenas melhorias incrementais, vai subindo devagarinho aqui de maneira orgânica. Então, isso daqui é mais ou menos o que todo profissional ele passa. Só que quando você vai cobrar, digamos que você está cobrando aqui 10 anos depois de ter começado a sua atividade profissional. Longos 10 anos. Geralmente, o que o profissional faz? Ele não cobra pelo resultado que ele dá. Ele acaba cobrando, muitas vezes, pelo esforço que ele tem para dar aquele resultado. E o esforço é baixo. Então, o que acontece? Você acaba cobrando pouco porque você cobra pelo esforço. E você deveria cobrar não pelo esforço e nem pelo resultado. Você deveria cobrar pelo tanto que você estudou, pelo tanto de noite que você dormiu mal, pelo tanto de livro, de curso que você levou para chegar a esse nível de maestria. Nesse lugar aqui, a partir desse lugar aqui que você já é mestre, aqui você atingiu a maestria. Você virou um mestre, agora você sabe onde que é o 80-20. E aí quando você começa a cobrar sendo um mestre, você muitas vezes cobra pelo esforço. Nossa, mas é só uma coisinha, eu fui lá e só apertei um parafuso. Mas você levou 10 anos para saber qual parafuso apertar em cada situação específica. Você deveria cobrar por esses 10 anos e não por esse mínimo esforço que você faz hoje. Então esse é o primeiro ponto aqui de precificação para você ficar atento. Cobre pelo tanto que você investiu para chegar na maestria e não pelo mínimo esforço que você faz uma vez que você já é mestre. Esse é o primeiro ponto. Aí você fala, mas Conrado, se eu cobrar pelo que de fato eu valho, né, pelo que de fato eu mereço cobrar, pelo tanto de esforço que eu fiz até chegar na maestria, as pessoas não vão me pagar. Por isso que eu sou um médico, sei lá, 20 anos de formado, eu sou um mestre na minha área e eu aceito convênio. Eu cobro R$40 a consulta. Aí a gente vai para um outro jogo, que é o seguinte. Então eu quero que você entenda isso para a gente falar de uma outra grandeza. Vamos falar de uma outra grandeza aqui.
para você entender. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho, vou botar aqui duas situações. Tenho aqui, vou dividir aqui ao meio essa folha. Eu tenho duas situações. Eu tenho aqui uma pessoa A e eu tenho aqui uma pessoa B. Agora você vai entender a relação entre preço e valor. Digamos que o preço que você gostaria de cobrar na sua consulta para que você consiga ter uma vida digna, vou botar o preço em vermelho aqui. O preço é de R$1.000. Então vou colocar aqui, ó, R$1.000. E aqui também você gostaria de cobrar R$1.000. Tá? Então aqui vou botar mais ou menos a mesma altura aqui. R$1.000. Eu gostaria de cobrar R$1.000. Mas as pessoas não estão te pagando R$1.000. Então, agora a gente vai entender duas grandezas. Uma grandeza é o preço, que é exatamente isso daqui. Preço. Tá? Aqui é preço. Preço da consulta. Gostaria de cobrar R$1.000. Mas as pessoas não estão me pagando. Quando eu cobro R$1.000, não sobra ninguém. Por quê? Porque toda relação de compra é uma relação de uma comparação entre preço e valor. Preço é o risco, o quanto de dinheiro que eu posso perder. Valor é o ganho, o quanto que eu estou ganhando contratando esse serviço. E valor é numérico também. É até quanto eu topo pagar nesse produto ou serviço. Até quanto? Não é quanto eu vou pagar, é até quanto eu topo pagar. Então, digamos que você, com a sua comunicação, você mostrando a sua autoridade ou você não mostrando ela, você faz com que o mercado tope pagar no máximo, vou botar aqui R$400 na sua consulta. E obviamente quando você cobra 1.000, ninguém te paga, porque o mercado está precificando você a R$400, porque a sua comunicação a respeito de tudo aquilo que você construiu ao longo da sua maestria é uma comunicação ruim. Então o que acontece é que você não consegue cobrar mais. E aí, se você não consegue cobrar mais, para não morrer de fome, o que você faz? Abaixa o preço. E aí você passa a cobrar, sei lá, R$200 na sua consulta. Aí as pessoas pagam. Ah, não, R$200 eu pago. Já, R$200 está barato. Por quê? Porque eu pagaria até 400, ele está cobrando 200, tudo bem. Vamos entender uma coisa. Deixa eu fazer um outro desenho aqui, depois eu volto. Vamos entender uma coisa. Você, como profissional, provavelmente, você estudou muito, você virou muita noite, você leu muitos livros. E o que aconteceu é que o seu conhecimento, a sua capacidade de entrega, é uma enorme caixa d'água. Uma caixa d'água, isso aqui tudo é uma caixa d'água. Uma caixa d'água muito grande. E ela está ficando cada vez maior. Então aqui eu tenho conhecimento, que é a água. Então aqui é a quantidade de conhecimento que você tem, de informações, de técnicas, é essa enorme caixa d'água. Isso é o seu conhecimento. E você está fazendo cada vez mais especializações, lendo cada vez mais livros e está colocando mais água nessa caixa d'água. A caixa d'água está ficando cada vez maior, está ficando enorme. Porém, a maneira como você transmite esse conhecimento é a tubulação da caixa d'água, que é aquele caninho que sai da caixa d'água e chega até a torneira. Essa é a sua comunicação. Aqui é a torneira. Isso aqui é uma torneira. Isso aqui é uma torneira, isso aqui é uma torneira. Você tem que explicar. Então, isso aqui é uma torneira. A sua caixa d'água ela é enorme. Você tem muito conhecimento. Mas a sua tubulação, que escoa o conhecimento dessa caixa d'água, é a sua comunicação. E a sua comunicação é pífia. Você não consegue escoar todo aquele conhecimento que você tem na sua comunicação, a sua comunicação de vendas, por exemplo. Então, por mais água que você tenha dentro dessa caixa d'água, que é uma quantidade absurda de conhecimento, pinga resultado. Aqui é o teu resultado. Pinga resultado.
Você não consegue ter resultado. Por quê? Porque não adianta você ter um conhecimento hercúleo, enorme. Porque a maneira como você tira esse conhecimento para o mundo, a tua comunicação, que é onde você mostra o seu conhecimento, o tanto que você sabe, é uma tubulação capilar, uma tubulação, um caninho fininho. Não importa quanto de água você tem aqui. O que importa é o quanto que você consegue escoar de água para o mundo, para você ter o resultado. O que é o processo de vendas? É um processo de comunicação. O processo de vendas é isso. O que é um processo de vendas? Um processo de vendas é um processo que aumenta a tubulação. Para que você consiga escoar essa água numa torneira muito maior. E aí sim, você consegue pegar todo esse conhecimento e consegue ter um resultado muito maior. Mas isso a partir de um processo comercial. A maior parte dos empresários, profissionais liberais, autônomos, etc., tem muito conhecimento, mas pouca tubulação, pouca comunicação de vendas. Escoa pouco. E daí o que acontece? Quando você se comunica mal ou comunica mal as suas habilidades, as pessoas não veem valor. Aqui é o preço, aqui é o valor. Que é o quanto que eu valorizo isso. Valor é até quanto eu topo pagar. Então, valor é até quanto financeiramente eu topo pagar. Isso é o valor. Se as pessoas topam pagar para você R$400, você não vai conseguir cobrar 1.000 e vender. Só que, digamos que você implemente o processo comercial e agora o que aconteceu? Você aumentou a sua tubulação. Aumentar a tubulação é você aumentar o valor percebido. Então essa enorme torneira agora aqui é um processo comercial. É um processo comercial eficiente, validado. Um processo comercial que aumenta a capacidade de escoar aquele conhecimento todo que você tem aqui. Então, com isso, você aumentou a tubulação, você tem um processo comercial melhor. O que acontece? O valor que as pessoas percebem na sua clínica, no seu escritório de arquitetura, no seu escritório de advocacia, na sua empresa, no seu produto, nos seus móveis, aumentou. Então agora as pessoas falam, caramba, eu não sabia que era isso. Nossa, eles são muito profissionais. Nossa, é exatamente isso que eu preciso. O que acontece? O valor percebido, que é o até quanto eu topo pagar, você começou a atrair um público diferente, inclusive um público melhor lá do marketing, ele aumentou. Agora o mercado olha e fala, cara, esse cara é muito bom. Eu topo pagar até R$2.000 nesse sofá, nesse protocolo de emagrecimento, nesse projeto de arquitetura. Eu topo pagar até R$2.000. Por quê? Porque essa pessoa é uma autoridade. O que aumenta o valor percebido? Ou seja, o que faz o processo comercial ser cada vez mais eficiente? Algumas coisas que aumentam o valor percebido. Você comunicar direito à sua autoridade. Por que a pessoa deveria confiar em você? Você comunicar direito à sua prova social, que são os clientes que falam bem de você. Você comunicar direito como que o produto ou serviço vai funcionar, ou seja, demonstração. Você comunicar direito à escassez. Escassez aumenta valor percebido. Tudo que é escasso vale mais, tudo que é raro vale mais. Você comunicar direito, por exemplo, o que eu chamo de afinidade, que é a pessoa entender que você é parecido com ela, que você entende do negócio dela, e por aí vai. Isso daqui, por um acaso, a gente chama de gatilhos mentais. Gatilhos mentais na venda aumenta, não só na venda, mas comunicação do processo inteiro, aumenta o valor percebido. E por aí vai. E tem um monte de coisas aqui. Contorno de objeções, você contornar a objeção direito, tudo isso aumenta o valor percebido. Então, agora, você melhorou o seu processo comercial e agora você conseguiu ter um escoamento maior.
Ou seja, você tem uma percepção de valor agora da pessoa B. E a pessoa B é a pessoa certa, inclusive, que você não está atraindo qualquer pessoa, você está atraindo aquela pessoa que o Comercial 2 já falou que é o seu cliente ideal, que é o cliente que mais compra de você. São homens, são mulheres, qual idade, mora onde, tem filho, não tem. Então você já está atraindo a pessoa certa. A pessoa certa já vê mais valor, porque você já comunica aquilo que ela já valoriza. Então agora, ao invés de comprar por R$400, alguém topa pagar 2.000. Alguém não. Um determinado segmento de mercado topa pagar 2.000. Você concorda que a sua taxa de conversão ela está diretamente ligada a essa relação de preço e valor? Porque se a pessoa que chega até você topa pagar até 2.000 e você está cobrando 1.000, a taxa de conversão aumenta. Se a pessoa que chega até você, ela topa pagar R$400, mas você está vendendo a 1.000, a taxa de conversão diminui. E você percebe que não tem a ver com o preço? Não tem a ver com o preço. O preço continua igual. O preço continua sendo R$1.000. Você que baixou para R$200 para você conseguir sobreviver. Mas o preço continua R$1.000. Só que agora você está fazendo com que a pessoa entenda melhor aquilo que você entrega, o seu cliente, e ele já precifique você a um ticket maior, a um valor maior. Só que quando você fala é R$1.000, ela fala, nossa, tá barato demais. Porque essa pessoa aqui é a pessoa do está. Essa pessoa aqui é a pessoa do está caro, né? Nossa, está caro. Essa pessoa é a pessoa do está barato. Porque tá barato demais? Caramba, eu pagaria 2.000, o negócio custa 1.000. Tá barato. Essa aqui é caro. Eu pagaria 400, o negócio tá 1.000. É caro. Ou seja, o preço não mudou. Então, caro e barato não é uma questão de preço. É uma questão de comparação entre preço e valor. A sua taxa de conversão na situação A, que é a pessoa que vê um valor de 400, mas tem um preço de 1.000, é uma taxa de conversão baixa. Retorno aqui é baixo. A taxa de conversão para a pessoa B, que vê um valor de 2.000 e você cobra só 1.000, é uma taxa de conversão alta. Por quê? Porque ela acha que está barato. Só que quando você começa a ter uma taxa de conversão alta, as pessoas estão precificando você num valor maior do que de fato você está cobrando, você está começando a deixar dinheiro na mesa. Antes você perdia dinheiro, agora você está deixando dinheiro na mesa. Então o que você pode fazer? Você sai de 1.000 e vai para 1.500. Ou seja, agora você está aumentando o preço e ainda assim vendendo melhor do que você vendia antes com um preço baixo. Porque você agora está comunicando a sua autoridade de direito, você está comunicando a sua prova social, você tem prova social, o seu processo é totalmente profissional. Você agora está com uma taxa de conversão maior e com um ticket médio maior. As duas coisas ao mesmo tempo. É isso que faz você fazer muito mais resultado na sua empresa. E com isso, você remunera melhor o teu investimento. Você investiu R$500, R$200, R$5.000 por mês, ao invés de voltar 10.000, está voltando 50, 60, 80 mil. Então, essa relação de preço e valor é que faz com que você venda mais. Agora, se você olha de novo para esse gráfico aqui, não adianta você ser mestre, baixo esforço e grande resultado se você não consegue comunicar a sua maestria. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou comunicando maestria. Eu estou falando, olha, esse é o meu game, ó, esse é o meu processo, é MCC, olha os resultados que a gente tem. Eu estou comunicando maestria. Então, eu estou aumentando o calibre da tubulação que escoa o meu conhecimento. E uma das coisas que tem a ver com o processo comercial, lembra que o marketing ele tem 4 papéis. Então, quais os 4 papéis do marketing? Vamos entender aqui de novo. Eu falei isso várias vezes. Eu tenho o nosso processo é o MCC. Então, eu tenho marketing, que é uma caixinha aqui. Eu tenho comercial 1, que é uma outra caixinha aqui, que é responsável por fazer a primeira venda. E eu tenho o comercial 2, que é uma outra caixinha,
que é responsável por continuar vendendo para o cliente. Quais são os 4 papéis do marketing? São, primeiro, escolher o público, para qual público eu vou vender, e o escolher tem muito a ver com o público que está no comercial 2, porque é esse público aqui que é o cliente recorrente. Eu vou escolher o público que compra várias vezes de mim, obviamente. O segundo papel é o encontrar o público. O terceiro papel é o atrair o público, através de criativa, etc. E o quarto papel é o aquecer o público. Aquecer o público é conteúdo. Quando você transmite a sua maestria através de conteúdo, papel do marketing, você está fazendo o quê? Você já está naturalmente aumentando o calibre do cano que escoa a água da sua caixa d'água do conhecimento. Porque você está comunicando a sua maestria, você está mostrando aquilo que você sabe fazer. E quando você comunica a sua maestria, as pessoas passam a precificar melhor você. E daí, ao invés de você cobrar pelo mínimo esforço que você faz, você passa a cobrar pelo tempo que você levou para alcançar a maestria. Por quê? Porque você está comunicando a sua maestria de maneira correta. Então você agora está cobrando pelo tempo que você demorou para atingir a maestria, e as pessoas começam a entender esse tempo e o quão difícil é você chegar na maestria, porque elas mesmas não conseguem imaginar como que elas podem chegar lá. Você demorou 10 anos, 15 anos, 20 anos para chegar lá. E aí sim, você para de cobrar pelo esforço mínimo que você tem e passa a cobrar pelo tempo que você levou para chegar na maestria e poder ter esse esforço mínimo. Aí sim, você começa a precificar de maneira muito mais saudável financeiramente para o seu negócio, ok? Então é isso, até o nosso próximo conteúdo.